Olá! Hoje vamos falar em fotografar em preto e branco. E vamos voltar ao assunto do JPEG de novo. Quando vamos fotografar em preto e branco, já na hora de fazer a fotografia, nós devemos pensar já que ela vai ser em preto e branco. E para fazer isso, nós temos várias opções. Nós podemos logo fotografar em JPEG e em preto e branco. Se nós fizermos isso, vemos imediatamente o resultado. Mas é um problema inerente. Se nós no futuro pensarmos duas vezes e preferirmos ver colorido, já não é possível. Porque o JPEG, quando grava em preto e branco, apaga toda a informação de cor. Nós podemos também fotografar em JPEG colorido e converter em preto e branco em pós-produção. Mas, novamente, como o JPEG já comprime todas as cores, a latitude do que podemos fazer em preto e branco é sempre reduzida. Eu, pessoalmente, fotografo, quando pretendo converter em preto e branco, sempre em RAW. Por quê? Porque a qualquer instante eu posso mudar de ideia e ter a fotografia colorida, ou então ter a fotografia em preto e branco com muito mais latitude em termos de edição. No tempo que se fotografava com películas preto e branco, a maestria estava em aplicar-se filtros na frente da objetiva. E os três filtros mais comuns que tinham era exatamente o filtro vermelho, o filtro verde e o filtro amarelo. E esses filtros eram subtrativos. Por exemplo, quando eu colocava um filtro vermelho, tudo que fosse vermelho ficaria mais claro. Mas o céu, que é azul, ficaria praticamente preto. O que fazia contrastes muito interessantes. No mundo digital, nós podemos agora fazer as fotografias e brincar com as cores depois de converter em preto e branco, tendo-se assim muito mais possibilidade em criar contrastes. Quando nós temos a intenção de transformar a fotografia em preto e branco, o fundamental é observar determinadas coisas no nosso assunto. O mais importante é ter diferenças de luminância. E às vezes é complicado perceber isso, porque cores diferentes podem ter muito contraste de cor, mas quando eliminamos as cores, tem a mesma luminância. Outro aspecto importante. A fotografia preto e branco gosta muito de contraste e de textura. Um dos truques que podemos fazer na fotografia preto e branco é pôr a máquina em modo preto e branco, mas fotografar em RAW. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu posso ver já no display como a fotografia vai ficar preto e branco, mas continuo ao fotografar ter toda a informação. E vamos começar agora com uma visão da Igreja de Guarda. E nós vamos depois convertê-la em preto e branco. Só que para mostrar a diferença entre o que é possível e não possível fazer, eu vou também fotografar em JPEG. E agora vamos para o computador, ver o quanto nós conseguimos editar o JPEG e o RAW. Nós temos aqui dois conjuntos de fotografias que nós vamos editar e converter em preto e branco. A fotografia que estamos vendo é a fotografia em RAW e esta é a fotografia em JPEG que a máquina fez. Começando pelo RAW, vamos começar o meu fluxo básico. Antes de mais nada, vou eliminar aqui pequenas sujidades que nada acrescentam à fotografia.
Vamos agora endireitar um pouquinho as linhas verticais. Não vamos endireitar completamente, porque senão até parece que nós fotografamos uma maquete. E vamos recortar a fotografia. Eu agora vou aplicar essas alterações na fotografia em JPEG. Voltando à biblioteca e falar para ele sincronizar a edição das duas fotografias. Assim, as duas fotografias ficam com as mesmas correções feitas até agora. A segunda coisa que eu faço é aplicar níveis básicos de correção. Seja no balanço de brancos ou no contraste e exposição da fotografia. Para converter em preto e branco, temos várias opções. Uma delas é utilizar os presets. Eu pessoalmente não gosto muito deste caminho. Uma segunda opção é virmos aos profiles. E nos profiles eu tenho várias opções que são específicas da câmera que eu uso. E várias opções que vem já com o software. Mas eu pessoalmente prefiro fazer as coisas mais ao meu controle, ao meu estilo. Portanto, eu converto em preto e branco. Aplico contraste se necessário. Eu acho que nessa imagem ajuda. E agora vou controlar a luminância de cada cor que está originalmente na minha fotografia colorida. Por exemplo, ao diminuir a luminância do laranja, consigo as pedras um pouco mais definidas. O mesmo ocorre quando eu brinco com o amarelo, que são basicamente as duas cores que estão nas pedras. Ora, eu diminuindo o laranja e aumentando o amarelo, fiz que as pedras ficassem mais diferentes umas das outras. E o azul alteram violentamente o meu céu. Mas temos que ter alguma atenção, porque também altera os reflexos do céu nas partes. Que aqui não é muito o caso, temos só essa janela. E para o meu gosto, eu não faria muito mais. Agora, vamos tentar fazer a mesma coisa no JPEG para ver o que acontece. Sem dúvida, este ponto de partida é um dos melhores possíveis, como podemos ver aqui em cima no histograma. A fotografia está bem exposta. Vamos fazer os mesmos procedimentos. Vou aplicar uma rápida correção. Vou corrigir o balanço de brancos. E vou converter em preto e branco.
Não vou aplicar contraste, porque acho que a fotografia já está extremamente contrastada, mas vou fazer a mesma coisa que fizemos na outra fotografia. Diminuir os laranjas, aumentar a luminância dos amarelos e diminuir o azul. E agora, vou pôr uma fotografia ao lado da outra. Como vocês podem ver, as fotografias estão ainda um bocado diferentes. Vamos puxar mais por essa para que fique mais igual. Não sei se vocês reparam, por mais que eu queira mudar, vejam esta área do céu e esta área no JPEG. Eu aqui consigo vários tons, várias variações de tons. Aqui não. Por que que acontece isso? Porque eu já perdi esta informação no JPEG. Portanto, eu agora não consigo manipular de forma a que volte a aparecer aqui. Este é só um exemplo dos problemas que temos quando tentamos editar o JPEG. Se nós viermos olhar aqui este canto, vamos ver que, olhando aqui a borda, eu já puxei tanto por essas duas cores, que a fotografia já está apresentando artefatos de excesso de manipulação. Qual é este? Vamos ver aqui um pouco maior. Vejam esta linha branca ao redor dos dois pontos de contraste. Isso daqui tipicamente está dizendo que eu já puxei pela fotografia muito mais que a informação que ela tinha me permitia. Se nós viermos olhar agora aqui nas altas luzes, também verificamos que eu tenho muito menos informação do que eu tenho aqui. Eu tenho ainda muito mais detalhe nessa nuvem nas altas luzes do que eu tenho aqui no JPEG. Essa é a razão que quando eu vou fotografar para converter depois em preto e branco, sempre fotografo em RAW. Vamos agora fazer a mesma coisa nessas duas fotografias. Como vocês podem ver, por mais que eu me esforce, não consigo fazer esta variação de tonalidades que eu tenho aqui no céu, aqui no JPEG. Pura e simplesmente porque o JPEG já não tem informação que baste para eu conseguir essa mesma variação suave de tonalidades. E novamente nós podemos ver aqui que houve mesmo perda de informação. Vejam aqui o rastro da nuvem. As nuvenzinhas em cima da casa e as nuvenzinhas em cima da casa aqui do RAW. Ou seja, toda vez que eu converto para JPEG para editar depois, eu não consigo ter a mesma suavidade de tons. Ok, a fotografia em JPEG tem, na minha opinião, nitidez a mais. Eu poderia fazer o mesmo aqui com o RAW, usando isto. Mas eu pessoalmente não gosto. Eu prefiro menos nítido. Espero que com essa demonstração tenha ficado clara a diferença entre converter em preto e branco
um RAW, ou converter em preto e branco, um JPEG. Agora vamos ver mais umas imagens da catedral e mais algumas fotografias que fizemos aqui na cidade de Guarda. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.